Amém. Amém, irmãos? Tudo bem? É um prazer para nós podermos estar aqui e entregar para vocês a mensagem. Vocês já têm tomado conhecimento, eu creio que do essencial dessa mensagem, mas vamos entregar mais um pouco para ajudar cada um de vocês. Deus abençoe vocês que abrem as portas para esta reunião. A irmã que é dona do salão, Deus abençoe os irmãos que nos auxiliam, levando o dever que nós temos é levar mesmo essa mensagem, carregar esta mensagem com fé, não importando o que dizem os outros. Temos que ter convicção própria. Nós não somos mais como crianças que vivem carregadas por outros, mas nós já temos decisões próprias, nós fazemos o que tem que ser feito, não temos que perguntar a ninguém. É tempo de responder por si mesmo. É tempo de ser como o ceguinho que foi curado por Jesus. Nem pai, nem mãe, nem pastor, nem igreja, ninguém respondia por ele. Ele respondia. Então eu quero responder por mim mesmo. E você responde por si mesmo. Aquilo que a gente crê, tem que ter esta convicção. Ninguém me leva para o inferno. E ninguém me leva para o céu. É a minha decisão. Se eu decidir, vou para o céu, eu vou para o céu porque eu fiz uma decisão. Agora, muitas vezes as pessoas não sabem que jeito que é o céu, caminho para o céu. Aí tem que aprender, porque tem hora que está caminhando para o inferno dizendo que vai para o céu. Então a gente tem que ter decisão própria, responder pelos próprios atos nossos, e saber que Deus trata individualmente. Ele não trata com igreja, Deus não trata coletivo, Deus trata individualmente. A gente sempre esperava que Deus chamasse o nosso pastor para poder ficar mais fácil para nós. Mas a coisa nunca acontece assim. O indivíduo talvez é um diácono, o indivíduo que Deus chama talvez é o porteiro, o indivíduo talvez seja um membro que está sentado sem nenhum valor, Deus chama ele. E põe os outros em dificuldade com ele. Que Deus chama individualmente. Se Deus chamasse os grandes, que seriam dos pequenos. Se Deus chamasse os pequenos, que seriam dos grandes. Ele chama por eleição. Se é eleito, você está eleito em Cristo, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Antes de eu ter nascido, você ter nascido, feito qualquer coisa de bom ou de mal, nós já fomos elegidos em Cristo. Isto é a nossa satisfação. Amém, amém. Vamos ler Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Deus abençoe os nossos ouvintes através da internet, que sempre estão conosco para comer este pão, o pão da vida, que é muito bom. Então nós vamos alimentar juntos deste maná. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Grande Criador, te agradecemos pela vida que temos, pelo ar que respiramos, pela saúde, pelos momentos bons e maus, pelas horas felizes e tristes. Te agradecemos, Senhor, pela palavra revelada,
ao coração de cada eleito. Te damos graças por poder estarmos aqui reunidos num só Senhor, numa só fé, num só batismo, crendo num só profeta, pois é o profeta para este dia, para a era final, quando o Senhor tem visitado o seu povo. Ajuda-nos agora, porque o Senhor visitou os Estados Unidos e deu-nos a palavra profética. E logo esta palavra tem que estender por todos os demais países do mundo. E agora chegou ao Brasil. Desde 1960, 70, que tem chegado esta mensagem, mas agora ela tem vindo na sua plenitude. Aquilo que verdadeiramente é, e não podemos envergonhar deste Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Muito bem, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre pecando voluntariamente. Deus já fez o homem de livre-arbítrio. Deus não é culpado. Se o homem pecou, Deus não é culpado. Deus fez o homem e pôs um livre-arbítrio nele. E Deus avisou. Isso você pode fazer, isso não pode. Isso daqui você faz, aquilo ali se você fizer você morre. Então, vem o livre-arbítrio. Quando o homem peca, aquilo nem atrapalhou o programa de Deus. Se nós entendemos pela revelação. O homem pecou, se atrapalhasse porque Deus não tinha os planos. Mas Deus tinha tudo feito. Deus já sabia. Deus fez o homem, sabia que ele ia cair, que ele ia falhar. Por isso Deus já tinha providenciado a escapatória, a salvação, a oferta, a oblação, o sangue. Ele já havia preparado. Para começar, você sabe que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Então, se foi antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa, antes do Adão aparecer, o Cordeiro já havia morrido. Então, Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Por isso, tudo que está acontecendo hoje é o desenrolar do que Deus sabia antes da fundação do mundo. Não tem nada diferente. Nós ficarmos sem ter o conhecimento, a revelação da mensagem do profeta por 30 anos do Brasil, isso não é que Deus passou despercebido, agora que eu lembrei eu vou... Não, é o tempo certo, é o tempo daquilo se desenrolar. Nós temos que agradecer a Deus pelo tempo que nós andamos com Deus desde a denominação. Não foi mal você aceitar a Trindade. Não foi mal você servir a Deus na primeira e segunda etapa. E nem é mal você servir a Deus na terceira. É uma perfeição, você vai chegando a uma perfeição. Tem que começar lá. Você pode dizer, eu tive 20 anos perdido na denominação. Não, lá você serviu a Deus honestamente, orou sinceramente, foi sinceramente para a igreja, dizimou, ofertou, ajudou, cantou no coral, foi um pregador, evangelizou, visitou, então não teve nada errado, não teve nada perdido. A questão é que chega a hora de Deus abrir o mistério e você ver aquele mistério naquele dia. Se você não viu, então você perdeu. Para nós, teve que demorar mais tempo, porque você sabe, Deus veio através dos Estados Unidos e operou através do profeta. Mas a mensagem depois tinha que chegar no Brasil. E ela veio para o Brasil. E ela veio como primeira e segunda etapa para nós darmos os primeiros passos. Já pensou bem, lá em 1972, 73, quando eu aceitei essa mensagem, se ela já viesse com um novo nome e tudo, eu não ia ter condição de aceitar. Eu não podia, é você dar feijoada para o bebê. Então, não, Deus faz tudo direitinho. Aí veio, despertou, nos deu
para nós batismo em nome de Jesus Cristo, já foi bom, aquilo despertou. Crer num profeta e mostrar que Deus é um, quando nós estávamos todos enrolados, dizendo que Deus era um, mas era três. Como tem gente na mensagem hoje, dizendo que Deus é um, mas é dois. Eles estão errados de todo jeito. Deus é um ou não é um. Entende? Então, se Deus é um, é um. Nós não estamos para pregar que Deus é mais do que um. Deus é um. Entende? Então, toda pregação, agora vamos aproveitar todo este ensinamento, esta alimentação que Deus deu através do profeta. Nós não somos ensinadores, mestres, mas o Espírito Santo é mestre, ele pode tomar um Pedro iletrado e fazer um discurso, uma pregação, dar um ensinamento através de Pedro. Então ele pode pegar qualquer um de nós que dedicarmos na sua mão. Ele pode pegar e ajudar, abrir as coisas para nós e desvendando. É o que um mestre faz, porque isso dá segurança para a igreja. Aquilo vai se abrindo facilmente e o povo vai recebendo aquela palavra e aquilo vai alicerçando o crente. Então nós estamos vivendo exatamente nesse espaço de tempo de estar alicerçado. Já não é mais de ser criança, não é mais de tomar mamadeira, mas nós todos da mensagem já aprendemos tanto a tomar mamadeira que agora não quer largar do bico. Eu já tive menino desse jeito. Eu tive menino que foi crescendo, não com o bico na boca, com a mamadeira, andava com a mamadeira na boca e grande com a mamadeira. Então, a gente já tem experiência do natural. Você olha para o lado espiritual, que o povo também vai desenvolvendo, vai crescendo e com o bico na boca. Nunca tira o bico, nunca larga da mamadeira. Algo que alguém fez para ele. Não, você tem que comer agora. Você tem que se alimentar. Por isso a esposa faz para o marido, porque os dois são um. O alimento em casa, a esposa faz, o marido come. Mas os dois são um. Esse alimento natural. E é o que Cristo fez e a igreja come. Entende? O alimento que Cristo já preparou, a igreja come. A coisa que agora é diferente. É Cristo quem fez e a igreja come. Certo? Então é hora de despertarmos. Eu quero, se eu conseguir despertar sua consciência, mais um pouquinho, como diz o irmão Brana, morda a consciência. Aí, talvez você fique despercebido, não sabe o que está acontecendo, mas hoje vocês, se morrerem, vocês não podem pensar em salvação se têm rejeitado essa palavra. Porque não tem jeito mais. Quando rejeita a palavra, você é julgado pela palavra do dia que você vive. Se Deus me julgasse pela mensagem de 73, então eu tinha que ter morrido por lá. Por volta de 79, eu tive um acidente e estou pregando até hoje outra vez. Então, se fosse para Deus me julgar e me levar com primeira e segunda etapa, sem conhecer o que são os trovões, o que é o novo nome, sem conhecer a terceira etapa, a terceira puxada, eu teria que ter morrido lá atrás. Agora não tem jeito mais. Agora, para eu morrer, eu tenho que morrer. Para ser salvo, eu tenho que receber essa mensagem. E tem hora que a pessoa, ela tem que entender como a Bíblia está dizendo aqui, o pecado voluntário. Você é um trabalhador voluntário. Você vai e faz as coisas para as pessoas, pergunta, você quer que eu faça? Eu te ajudo. É voluntário. E o pecado é voluntário também, pecando voluntariamente. Não foi o pai que te enviou a pecar, não foi a mãe, não foi um filho, não foi um pastor. Não, você pode pecar voluntariamente. E o pecado voluntariamente, você não tem sangue mais para você. E as pessoas pecam porque não tem sangue mais por elas. Elas pecam voluntariamente. Não importa que a pessoa vá na igreja, que ela ore, que ela pule, que ela cante, que ela grite.
Não, ela tem pecado voluntariamente, o desejo próprio, aquilo que ela quer fazer, ela vai e faz, ela peca voluntariamente. Ninguém a forçou, a mulher não forçou o marido não forçou a mulher, foi e pecou. A mesma coisa você olha aqui para a salvação. Ninguém te força a ser salvo, ninguém te força a ir ao inferno, ninguém te força. Na verdade, irmão Brando diz, tem que se esforçar para ir para o inferno. Tem que se esforçar, porque Deus já te deu tudo para te levar para o céu. Já te preparou, já deu uma mensagem. Ele veio aqui, morreu para te salvar, verteu o seu próprio sangue, te comprou com o sangue dele, não com o sangue de um filho, com o sangue de anjo, que anjo nem sangue tem. Certo? Ele comprou com o seu próprio sangue. Deus se fez carne. Então, se eu peco, é voluntário. É voluntário. Eu quero pecar. Eu vou e peco, então é um pecador voluntário. Enquanto eu posso fugir daquilo com todas as ofertas que Deus tem dado a meu favor para eu fugir. Eu tenho que me livrar das ofertas de Satanás, sabendo que eu tenho ofertas maiores de Deus. Porque muitas vezes o crente, vamos voltar para casa. Talvez o homem erra porque a mulher não tem sido a boa esposa em casa. Não estou favorecendo nenhum adúltero, mas não tem tido, ele não tem tido aquela mulher que precisava em casa. Então o que faltou? Faltou a mulher se ofertar a ele, porque quando ela não se oferta a ele, tem outras que estão procurando um homem igual aquele. E ela tem aquilo ali e não dá valor. Da mesma forma, o homem também. Ele tem que cumprir seu papel. Ele tem que ser o marido, ele tem que ser o amante verdadeiro, de coração da sua esposa. E você sabe que muitas vezes o marido não entende, não faz nada para a mulher, e o amante é quem faz lá fora. O amante, ele perde fazenda, ele perde tudo. E você vai... Perdeu com o quê? Ele não perdeu com a mulher dele. Foi com outras mulheres, outras ofertas. Que teve, é que ele perdeu aquilo ali. Então, tem que haver uma oferta dentro de casa. A esposa se ofertar o seu corpo ao marido, o marido ofertar o corpo à esposa. Isso tem que estar dentro de casa. Paulo diz que nós somos devedores um ao outro. Paulo diz que o marido não tem domínio sobre o seu corpo e que a mulher também não tem domínio sobre o seu corpo. O corpo do marido é da mulher, o corpo da mulher é do marido. Agora, se colocar outros ali, que deveria ser o papel do marido, da esposa, fazer o bom papel, e não faz, então o amante, a amante é que está oferecendo. Tem uma oferta lá fora. E a pessoa peca voluntariamente, é por isso, sabendo que tem Deus dado tantas coisas para ele, para ela, e eles não têm dado valor. Então, logo a gente tem que aprender, dar valor à esposa que tem, dar valor ao marido que tem que dar valor, porque aquilo ali, quando você foi casar, diz até que a morte os separe, certo? Então a morte pode demorar, que a morte demorasse 100 anos, seria bom a morte demorar 100 anos, mas tem gente que diz, mas por que a morte já não chegou? Porque não estão ofertando um para o outro e prazerosamente. Porque se estiver ofertando prazerosamente um para o outro, não está pensando a morte, não está pensando em amante, não está pensando em divórcio, está pensando em servir melhor. O que Deus quer de nós é que nós chegamos a Ele. O irmão Branham pregou isso: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Nós estamos vivendo, principalmente na hora que nós estamos vivendo, é a era da mulher. Nós já temos uma presidente mulher. Então, é a era da mulher que estamos vivendo. Isso foi no tempo do profeta, viveu lá no tempo da Jacqueline Kennedy. Nós estamos vivendo aqui na era da mulher. As mulheres estão tendo mais força. E com uma mulher na cabeça, elas têm mais força ainda. Elas estão procurando olhar para aquilo.
E não vai ser fácil até aquelas chamadas cristãs permanecer no lugar de cristã. Porque tem um exemplo fora que está mostrando o que ela pode fazer fora do lar. E ela então não vai satisfazer muito ser aquela esposinha do lar, cuidar do marido, dos filhos. Não, ela vai querer fazer outra coisa. É o que a igreja tem pensado. A igreja não está preocupada em cuidar da palavra, em cuidar da verdade, em cuidar do que Cristo deixou, em cuidar do que o profeta deixou. A igreja está pensando em fazer outras coisas. A igreja está pensando em sair lá fora. Já está pensando em ter um outro papel, que não é o papel verdadeiro da mulher. A mulher deixou de ser feminina. Você tem que ver isso. Eu não estou falando de todos, vocês entendem? A mulher deixou. É a era dela. Então ela deixou, ela já parece mais com o homem, ela já veste parecendo com o homem, ela já corta o cabelo parecendo com o homem. É porque é a era dela. E a igreja também não parece mais igreja. Ela não está parecendo. Ela corta a palavra de um lado, ela corta do outro, ela usa outra coisa do mundo que não pode usar. Como igreja, ela usa certas doutrinas que não pode usar. Assim como a mulher usa roupa de homem, a igreja usa coisas de homens. Doutrinas de homens, doutrinas teológicas. A igreja usa e passa a andar com aquilo e achando que está fazendo uma grande coisa. Ela está desvalorizando a si mesma. A mulher que veste como homem, ela desvaloriza a si mesma. Porque ela foi feita para aquilo ser feminil. Ela é feminina. Então ela teria que mostrar aquilo a vida toda. E a igreja foi feita para isso. É o chamado fora. Ela não pode ser o misturado, é o chamado fora. É o tirado dentre a mistura. Essa é a igreja. Então ela tem sua roupa decente, a roupa dela é a palavra. A roupa da noiva hoje é os 7 trovões, 7 selos. O que o profeta veio trazer para nós, para vestir a noiva do último dia? Todas as noivas anteriores, cada uma teve o seu vestido. Lutero trouxe justificação, Wesley trouxe santificação, os irmãos pentecostais trouxeram a restauração dos dons, mas William Branham não. William Branham trouxe uma coisa que ninguém nunca deu. A moça só põe aquilo uma vez na vida, com direito. A igreja só veste uma vez na vida de noiva. Se você pensar nisso, tem hora que você tem um casamento, você vai ver, é a segunda vez. Eu falei, olha, já não tem minha presença. Eu ainda te dou um presente. Da terceira vez que você fizer isso, nem presente você leva mais. Aí já acabou, já extrapolou. A pessoa tem que pensar nisso. Elas não pensam, a moça, ela não pensa naquilo. Aquele é o prazer dela, de vestir de noiva. A noiva é vestida com trovões revelados. O profeta veio vestir a noiva, e ele está vestindo a noiva como ninguém nunca vestiu. Este é o tempo, é a época, é a era que nunca ninguém vestiu a mensagem de 7 selos revelados, 7 trovões, novo nome, já recebendo o nome de Deus hoje. Eu recebi o nome de Deus me salvando, e logo esse Deus diz, agora eu quero casar com você, e eu tenho novo nome, eu te aceito com novo nome. Você pensa que isso é para qualquer pessoa? Isto é para quem é noiva. Você veste desse jeito uma vez só. A moça que casa e não é virgem, não devia nem usar o vestido branco, porque o branco quer dizer pureza, e ela já é impura. Mas engana muita gente. Bem que não faz o casamento na igreja, mas ainda vai no salão, vai em algum lugar, tudo de branco, vai de cor-de-rosa. Muda agora. Muda a cor, porque não há pureza aí. E se não há pureza, para que ser uma hipócrita? Uma igreja hipócrita. Ela está vestida de branco quando ela é uma adúltera.
E ela está querendo que os outros falem para ela: você é uma virgem, você é abençoada. Enquanto que a Bíblia diz que ela é uma adúltera. As suas filhas são adúlteras, igual ela mesma. Tal mãe, tal filha. Isto é a Bíblia. Então, chega a um ponto, meus irmãos, que o pecado voluntário... A gente tira isso aqui da mensagem, depois custa ler a mensagem para vocês. Mas está na mensagem do profeta. Pecar voluntariamente depois de ter conhecimento da verdade. Não é depois que recebeu a verdade que ele pecou. Então deixa eu aprofundar mais um pouquinho, que o pecado voluntariamente não é depois que você conheceu a verdade e pecou. Aí eu já aceitei a verdade, aí eu pequei. Não, só de ter conhecimento, só de saber daquela verdade. O pecado voluntário é esse. Você sabe que aquilo é verdade. Aí você não aceita aquilo como verdade. Então você peca. Pecado é incredulidade. Ou você crê no que Deus fez hoje, através do seu profeta. Não é crer em mim, mas você tem que crer no ministério do profeta. Você tem que saber que algum homem teria que pregar essa mensagem do jeito que nós estamos pregando. Alguém teria que pregar no Brasil, porque ela foi pregada assim nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda não tinha sido pregada. Então alguém tem que pregar. Não tem nada a ver com o vaso que leva a mensagem, mas a mensagem que o vaso leva. É a mensagem que manda. Então, eu pecar contra esta mensagem, eu estou pecando voluntariamente, depois de ter conhecimento da verdade. Eu conhecia a verdade. Me diga, vocês não sabiam disso antes, mas desde que eu vim aqui em 2007, vocês que ouviram, já ficaram sabendo. A gente já pregou aquilo e aquilo mexeu com as pessoas, porque é a verdade, aquilo é verdade, aquilo já o conhecimento. E o pecado voluntário está só de você conhecer, não de você aceitar. Vocês vieram aceitar aquilo que vocês ouviram 4 anos depois. Pelo que eu saiba, quase 4 anos depois que eu vim aqui. Mas vocês sabiam, isso é verdade. É verdade. Vocês conheceram a verdade, mas não aceitaram no dia a verdade. Entende? O pecado voluntário é a pessoa que conhece e não aceita. Vocês aceitaram agora. Deu tempo. Eu estou te despertando para isso. Talvez outros não tenham mais 1 ano, 2 anos, 4 anos para poder ouvir sobre a verdade e decidir sobre aquela verdade. Talvez você não tenha muito tempo para decidir. Então, quando você conhece aquela verdade e você mantém incrédulo aquela verdade, é ali que você peca voluntariamente. Você conheceu, mas não deu para aceitar. Conheceu a verdade, mas não deu para aceitar a verdade. A mensagem do profeta que farei com Jesus, chamado Cristo, é o parágrafo 218. Antes ele estava fazendo essa leitura que eu fiz aqui. Porque se pecarmos voluntariamente. Aí ele diz, se somos incrédulos voluntariamente, não põe culpa em ninguém. O que é bom a gente saber, diz, não se culpa ninguém. Não se culpa ninguém. Olha, não se culpa ninguém nem porque errou. Fulana errou, fulano errou, eu nem vou aceitar essa verdade ou essa mensagem que o fulano tem, a fulana tem, porque erraram. Nós não temos nada a ver com o erro dos outros, nós temos a ver com o nosso. O pecado voluntário é deles. Por que eu vou deixar o pecado voluntário deles interferir na minha privacidade quando eu mesmo não pequei? Eu não fiz aquilo, então aquilo não vai me atrapalhar. Vou seguir a Deus da mesma forma. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Se somos incrédulos voluntariamente, logo que a verdade nos tem sido apresentada, não haverá mais misericórdia.
A falta de misericórdia, irmão, é falta de sangue. Então, para a pessoa, pode começar lá no início da Bíblia, pode vir vindo. Cada um que teve conhecimento daquela palavra naquele dia, a verdade lhe foi apresentada. E a pessoa pecou voluntariamente, não aceitou aquela verdade. Então, não haverá mais misericórdia. Então, não há misericórdia para aquela pessoa, não havia sangue de bode, não havia sangue do Cordeiro, não havia sangue de Jesus Cristo, nem hoje, desde que você pecou voluntariamente. Mas o sangue estava valendo naquele dia, mas você pecou voluntariamente, não há sangue para te redimir. Desde que pecou voluntariamente, não há sangue. Não é uma coisa como se você acidentasse e você não estivesse correndo acima da lei e matasse alguém. Então, você não é culpado. Mas matou. Mas você vai sentir culpado, mas você não é culpado. Estava na lei, houve um acidente. Alguém morreu. Mas quando você faz voluntariamente, você já sai, você já corre, você já bate no outro, não importa. Não importa que o carro encoste no outro, não importa, isso é voluntário, isso é da pessoa. Não importa que encoste na moto do outro, na bicicleta, aí é voluntário, porque você como ser humano estará sempre ajudando o outro ser humano. Então por que você quer pecar voluntariamente ou causar um acidente voluntariamente? Então, não se faz assim. Então, na vida espiritual, quando você ouve a mensagem, isso aqui tem que ser gravado. Não será concedida mais misericórdia. Aí o irmão Brando diz assim, pastor, que está ouvindo esta fita, isto. Aí pergunta para mim. Pastor, que está ouvindo esta fita, isto. Membro de igreja, ouvindo esta fita, isto. Que vai você fazer se somos incrédulos e isso voluntariamente? Eles gostam de culpar o outro. A decisão a gente faz. A decisão até da mulher servir a Deus, ela faz a decisão, mesmo se o marido não quer para servir a Deus, ela toma a sua decisão. O marido é o cabeça. Ela diz, meu querido, você é o cabeça aqui de casa. Mas na minha fé, Deus é meu cabeça. Entende? Eu não vou pecar voluntariamente para dizer, meu amor, meu bem, querido, que eu não vou aceitar porque o meu marido não deixou, a minha mulher não quis. Não tem nada a ver. Agora, aceitar a palavra é uma decisão sua. Não importa que as coisas arrebentem em qualquer lugar. Você teve uma decisão para com a palavra de Deus, para ser uma melhor mulher, uma melhor esposa. Porque eu não creio que uma cristã é uma esposa ruim. Não tem jeito de eu crer. Aceitar, passou a ser crente, ele é um marido mau porque passou a ser crente, ela é uma mulher má porque passou a ser crente. Eu não posso crer nisso. Você se está aceitando a Deus como você pode ser uma esposa ruim. Você aceitando a Deus como pode ser um marido ruim. Você aceitando 7 trovões como pode ser uma esposa ruim. Você aceitando o homem, 7 trovões como pode ser um marido ruim. Não tem jeito de ser. Se aceitou aquilo, você não pode ser ruim. Porque aquilo que você aceitou vai dominar todo o seu sistema. Tem hora que nós somos maus, nós somos brutos, e isso nós temos que lembrar dos animais, dos irracionais. Nós temos que lembrar primeiro do Caim. E é muito ruim ser filho de Caim. E Caim foi mau, foi bruto, fechou-lhe o semblante. E já providenciou um meio de consumir com seu irmão. Isso aí é próprio da linhagem de Caim. O mundo está cheio disso. O mundo está cheio, mesmo religiosamente, porque Caim era religioso. Caim oferecia um sacrifício a Deus, só que não foi aceito. E por não ser aceito, aí ele não podia levantar contra Deus, levantou contra o vaso no qual Deus estava.
e matou aquele vaso. Foi o mesmo, eles não poderiam levantar contra Deus e matar o vaso no qual Deus estava, Jesus. É isso que tem acontecido. Então, como que nós podemos ser mal tendo aceitado uma boa coisa? Não entra na minha cabeça, entendeu? Não consigo. Depois que aceitou essa mensagem, aquela mulher ficou ruim. Não tem jeito, ela tem que ficar melhor. Aquele marido ficou ruim. Não pode, tem que ter ficado melhor. Tem que ter ficado melhor, não pode ficar ruim, tem que ter ficado melhor. Eu aceitei a melhor coisa que tem, a melhor coisa me faz a melhor coisa. Se eu aceito a pior coisa do mundo, então eu sou o pior homem do mundo. Mas se eu aceito a melhor coisa que nem o mundo tem, Deus me deu a melhor coisa, como que eu posso ser mal? Como eu posso ser ruim, sendo que Deus me deu o que é bom, o melhor? Deus me deu o seu filho. O melhor que ele tinha era ele próprio, era a vida dele. O seu filho não é que saiu de você, assim é o Filho de Deus. Só que Deus é Espírito. Meu filho, quando sai de mim, ele sai dos meus lombos, ele forma uma pessoa ao meu lado. Mas o Filho de Deus, quando saiu de Deus, não formou uma pessoa ao lado, mas o próprio Pai veio para dentro dele. Entende? O Filho é a palavra, saiu do Pai. Saí de Deus e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Então, eu e meu filho faz duas pessoas, porque eu sou humano gerando humano, mas Deus é divino gerando um humano. Quando Deus divino gerou um humano, não fez dois, fez um. O humano gera humano, faz dois. Pai e filho. Mas o divino, quando gerou um humano, que era para morrer, para sangrar, para poder pagar o preço do meu pecado, aquele não foi dois. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. O meu filho não pode falar isso de mim. Eu e meu Pai somos um. Não, eu e meu Pai nós somos dois. Meu Pai é um, eu sou outro. Mas Jesus podia dizer, eu e o Pai somos um. Porque ele era o corpo no qual o Pai estava. Ele era o corpo gerado pelo próprio Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá um pouquinho aqui. Vamos terminar esse parágrafo. É membro de igreja, ouvindo esta fita, e isto, que vai você fazer? Se somos incrédulos, é isso voluntariamente? Aí depois, o meu pastor, não tem nada a ver com o seu pastor. Deus não trata com pastor e igreja. Deus trata com o indivíduo na igreja. Quando Deus tem que tratar com o pastor, Deus trata com o pastor. Talvez ele não trata com mais ninguém da igreja, mas ele trata com o pastor. Então o pastor crê naquilo que Deus está fazendo, o pastor sai sozinho. Ele sai porque, olha, Deus está tratando comigo, eu sei que vocês não aceitam assim, e Deus está me dando isso daqui. Eu tenho experiência disto por 2 vezes no meu ministério. Eu tive experiência quando eu aceitei essa mensagem, e lá em 1973, e agora por volta de 2000, quando comecei a pregar o novo nome, mostrando esta revelação para o povo. Eu tenho as 2 experiências, tenho que sair, mas a igreja ficou comigo. Aí quem não conseguiu, foi embora. Tem que formar um corpo com alguém. Se é incrédulo, voluntariamente, tem que formar um corpo com um pastor incrédulo. Tem que formar. Você não pode nem impedir isso. A pessoa diz, eu gosto daquilo lá. Vai para lá, filho. Deus te abençoe lá. Se Deus puder te abençoar, porque hoje eles vão no carnaval dizendo, se Deus quiser eu vou pular bem. Eles vão fazer de tudo, eles põem Deus, muitas vezes o crente vai fazer negócio e não pede para Deus. E o povo do mundo vai até dançar e fala para Deus, se Deus quiser vai dar tudo certo, vou pular até. E é por isso que eles pulam aquelas noites todas, e a gente não aguenta dar um pulinho. Por quê? São pessoas que crêem naquilo, é errado, mas elas têm fé naquilo. Então, se você é certo, crê na palavra, então tenha fé na palavra.
Se a Bíblia diz que o sétimo anjo revelaria o mistério de Deus, consumaria o mistério de Deus, eu não posso crer que ele não consumou. É a Bíblia que falou, não tem nada a ver comigo. A Bíblia diz, eu creio mesmo sem ver o mistério consumado. Quanto mais agora que eu já estou vendo a consumação do mistério. Eu não via, mas agora eu estou vendo. Eu não tenho escapatória. Não tenho escapatória de maneira alguma. Agora você quer ver um pouquinho quando é que não haverá mais misericórdia? Porque pecar voluntariamente, logo vem a vingança. Nós temos aqui tudo nesse versículo. Olha o que diz. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Fulano fez isso, fulano fez. Morre sem misericórdia, sem oferta de animais, de sangue que tinha lá no Velho Testamento. Morre sem misericórdia. Só com 2 ou 3 testemunhas para dizer que fez aquilo. Quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Como que você pisa o Filho de Deus? É isso que você tem que ver. Como que eu piso o Filho de Deus? Ele me deu sangue para me perdoar. Agora eu peco voluntariamente, eu perdi aquele sangue que ele me deu. Eu estou pisando no Filho de Deus. Estou pisando naquele sangue. Então, não vai ter mais recurso para mim. Isso é a Bíblia que diz, gente. Eu estou pregando isso aqui. É uma mensagem que Paulo pregou no início da Era da Graça. Eu estou pregando no final da Era da Graça. Depois da Era da Graça. A pessoa está achando que está forte demais. Paulo pregou isso no início da Era da Graça. Você pecava voluntariamente, logo você sabe que se você pisa no sangue do Filho de Deus, você tem aquele sangue por profano. Não quer santificação. Toda pessoa que não quer santificação, ela está pisando. Você quer ver? A mulher, o homem hoje está vivendo uma vida boa, uma vida santificada. A mulher não corta seu cabelo, não veste roupas do mundo, sumárias, pecaminosas. O homem só vive pela sua esposa, pelo seu lar, pelo seu trabalho, e tudo bem, vai tudo bem. Isso daí é bom. Aí, de uma hora para outra, faz uma reviravolta. Ele vai arrumar outra mulher, ou ela vai arrumar outro marido, ou aquela mulher vai e corta o cabelo, vai e põe uma roupa sumária, curta, provocante, sensual. Isso é pisar no sangue. É isso, é ter o sangue de Cristo por profano. Porque você aproveitou daquilo, na hora que você estava santificado, você viveu aquela vida boa. Mas depois que você deixou aquela santificação, você viu que aquilo não ia adiantar. Que adianta a mulher pensar, que adianta meu cabelo comprido? Que adianta? Eu vou pôr uma calça comprida, eu vou cortar meu cabelo, o meu marido fez isso comigo, ou o marido diz, a minha mulher fez isso comigo. Agora, quer dizer, você está tendo o sangue de Cristo por profano, você está pisando. Se aquela pessoa fez uma coisa pior contra você, você vai fazer uma melhor. Você não pode desforrar aquela pessoa pisando no sangue de Cristo, sujando sua vida. Ela arrumou eu vou arrumar também uma outra para mim. Não. Ela sujou, fica você limpo. Ele sujou, fica você limpa. Estou te dizendo, depois que você está ouvindo essa mensagem hoje, você pode ter tido a sua vida pregressa, errada, aí, antes de você me escutar hoje, porque a salvação está aqui hoje. Você nunca ouviu isso até hoje. Então, a partir de hoje, você é culpada a partir de hoje, depois que tomou conhecimento da verdade. Se você tomou conhecimento, ainda que não, mas eu não aceitei a verdade, mas você tomou conhecimento, você é um pecador voluntário se fizer qualquer coisa depois disso. Se eu soubesse, não ia vir nessa reunião, não é?
Tem gente que... Eu vim nessa reunião hoje, a coisa ficou pior. Se eu não tivesse vindo, né? Jesus falou, aquele que escandalizar com um dos meus pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra de ramona no seu pescoço e jogar no fundo do mar. E já mandou pôr uma pedra. Não é para você ficar boiando, não. Põe uma boia no pescoço, joga. Não, uma pedra. Porque você está escandalizando um dos meus pequeninos. Amarra uma pedra no seu pescoço, bem pesado, que ela vai te puxar lá para o fundo do mar. Isso já era a mensagem de Jesus há 2000 anos atrás. Agora eu prego que a misericórdia finalizou, eles estão achando demais. Já tinha finalizado em cada época para as pessoas que rejeitavam, para as pessoas que pecavam voluntariamente, aquela misericórdia já havia finalizado. A pessoa tem que pensar nisso, principalmente depois que você foi esclarecido. Porque quando nós somos um pagão, que nós não entendemos de nada, seria uma coisa, mas hoje você sabe o que é Brana, você sabe o que é Deus, você sabe que Jesus é Deus, você sabe que Jesus e Deus não são dois, você sabe que é um só. Isso é conhecimento da verdade que você tem. Você aceitou essa verdade, você creu na unidade de Deus, você creu no batismo. Tudo isso foi bom, foi maravilhoso. Mas agora você tem que ver que Deus já abriu mais um vasto campo para você, te dando oportunidade de pôr a roupagem do dia da esposa. Ninguém deu esse vestido, Paulo não deu. Paulo, escrevendo aos Hebreus, aqui no capítulo 11, no verso 39 e 40, ele mostra isso. Ele mostra para que aqueles não sejam aperfeiçoados sem nós, para que não seja aperfeiçoado. O irmão Branham diz que para as eras da igreja serem aperfeiçoadas, tem que ter nós aqui, porque nós aqui somos cabeça. Lá eles eram os pés da igreja, aqui é cabeça. Então eles sem nós não são aperfeiçoados. Eles tiveram obras maravilhosas durante 7 eras da igreja, mas na 7ª e última era, para Deus sair da era e bater na porta da igreja, como Apocalipse 3:20 está, eis que estou à porta e bato, é porque Deus está do lado de fora das igrejas. Deus estava de fora das igrejas, Deus estava de fora dos movimentos que havia na terra, mas Deus estava de fora, que jeito? Em Brana. Deus estava de fora, Deus estava em carne, do lado de fora. Na 7ª era tem um mensageiro, e aquele mensageiro é Deus em carne. Então, quando as pessoas rejeitam, aí ele está do lado de fora. Do lado de fora, ele ainda fica batendo na porta, chamando as pessoas para receber a mensagem, para aceitar essa mensagem. Amém? Deixa eu ver se eu termino logo. Espera lá. 241, é o que eu estou falando para vocês. Quando não haverá mais misericórdia? Quando? 241 almas encarceradas hoje. Isto foi para mim algo muito duro de falar-lhes. Você pensa que foi fácil, irmão Brana, pregar almas encarceradas hoje? Não era fácil. O que é almas encarceradas hoje? Não tem sangue. Se a alma está encarcerada, ela está presa, não tem sangue. E o sangue é a misericórdia. A pessoa perdeu a misericórdia, a era da graça. Então, escuta aqui o que o irmão Brando diz. Estou tão agradecido por ver gente de pé por todos os lados. Eu não posso dizer que isto é assim, porém em algum tempo tem que ser dessa maneira. Tem que chegar a isso. E pode ser que seja agora mesmo. O mundo continuará igual em todas as suas coisas. Haverá gente ainda vindo ao altar e ainda clamarão, porém de nada lhe servirá, porque já não haverá misericórdia. As pessoas pensam que já não vai haver misericórdia quando der o arrebatamento. Se eu ler aqui, você crê? Eu vou ler aqui para você ver quando é que acabou a misericórdia. O William Branham falando. Não haverá misericórdia, recordem disso. O santuário foi cheio de fumo. Aí você já vai ler o capítulo 8 de Apocalipse, que você vai ver o santuário cheio de fumo, quando o 7º selo foi aberto e houve silêncio no céu por quase meia hora.
Ali o santuário encheu de fumo. Isso diz aqui, aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Então você pode ver que é um tipo de gente que está na terra. O que é sujo, suje-se ainda mais. Olha aqui, o que é justo, seja justo ainda mais. Você, agora tem o sujo, então não está tendo jeito, eu vou ter que me sujar com o sujo. Não. O que é sujo, suje-se mais. O que é justo, seja justo mais. Agora, quem é justo, meus irmãos, daqui era da esposa de Cristo na terra ainda. Aquele que é sujo, vai à sujeira, vai ao pecado, vai ao mundanismo, vai àquilo que não presta, faz o que o diabo gosta. Mas aquele que é justo, faça o que Deus quer, procure ponderar sua vida dentro da justiça divina, o que Deus deseja que nós, como filhos, sejamos. Amém? Recordem, o justo, o que é justo, seja justo ainda mais, e o que é santo, santifique-se ainda mais. Isso tudo aqui é importante. O 242 almas encarceradas hoje, já não haverá misericórdia. Aí vem a pergunta. O rapaz está cansado. Já não haverá misericórdia. Quando? Vocês já viram? Já não haverá misericórdia. Quando o Cordeiro toma o livro. Já não haverá mais misericórdia. Quando? Quando o Cordeiro toma o livro. Ou você crê no profeta ou larga de mão. Só de pregar almas encarceradas hoje, que ele pregou essa mensagem, ele disse, é tão duro falar para vocês isso. Por quê? Porque não há sangue. Porque ele pregou a mensagem do sinal. Que a mensagem do sinal, ele diz, não podia ser pregado na era de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. Mas agora sim, exige-se essa pregação do sinal. E o sinal não é sangue. É a vida que saiu do sangue. O sinal é a vida. Então é isso que você tem que ver agora, porque o Cordeiro tomou o livro, ali acabou. Ele disse, isto é tudo, então é tudo, ali é o fim. Sabe que a gente pensa, alguém diz, mas se é o fim, lá quando o profeta pregou, o Cordeiro tomou o livro em 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, manifestou ali no Monte Pôr do Sol, então eu estou perdido. Não, eu estava lá também. Quando eu escuto essa mensagem, eu aceito essa mensagem, eu não vou pecar voluntariamente, eu creio nela. Quando você começa a ouvir sobre esta verdade, que deve acompanhar isso daqui, é muito bom, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento, não é depois de termos recebido a verdade, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há mais oferta de sangue. Se pecarmos, já não há mais oferta. Agora você me pergunta, mas pregador, hoje se eu falho, você já está coberto pelo sangue. E não tem um homem que não falha, não tem uma mulher que não falha. Todos nós temos as nossas falhas corriqueiras, dia a dia, e acertamos, falhamos hoje, acertamos, falhamos amanhã, acertamos, e estamos tudo assim. Nós estamos pagando a nossa dívida, entende? Aquela fé que você tem na palavra, você falhou e acertou, por quê? Porque você sabe, o sangue já apagou todos os meus pecados, e todos os meus pecados apagados é porque eles estão debaixo da confissão que eu fiz. Se eu não confessei, o sangue não pode apagar. Isso é coisa que você tem que guardar. Se você não confessa um pecado, o sangue não pode apagar aquele pecado. Por isso, a mulher que pecou contra o marido, o irmão Brana mostra isso, parece que 18 anos ela ficou escondendo aquilo do marido, 18 anos. E o irmão Brana disse, você tem que falar para ele, que é a confissão que perdoa. Não, irmão Brana, ele me deixará. A irmã Brana diz, de todas as maneiras Deus já te tem deixado. A irmã Brana foi taxativa, irmão. Porque o pecado, quando ele é confessado, se a pessoa confessa, se o marido confessa, se a mulher confessa o seu pecado, ainda que não foi perdoado pelo humano, mas foi confessado, aquilo vai para debaixo do sangue. O sangue apaga com aquele pecado daquela mulher e daquele homem, quando é confessado. Mas se não é confessado, então não tem como apagar, o sangue não vai apagar, porque não foi confessado. Eu tenho que confessar, pequei.
O filho pródigo tinha que voltar para casa e não ficar olhando para o seu irmão e dizendo para o seu irmão, ó, aí papai está fazendo uma festa para mim, para você. Ele não falou, não, pequei. Chegou lá, pecou mesmo. Ele falou, pequei contra os céus e perante ti. Eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. O pai diz, não, vem aqui. Esse é o que confessou. Vem cá, traz água aí, lava os pés dele. Traz um anel aí, põe no dedo dele. Esse meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Isso daqui tem que ser tudo para nós. O erro nosso tem que ser confessado todo dia, toda hora. Erramos, falhamos, confessamos, todo momento. Ou houve uma ação descaridosa, palavras maldosas de marido e mulher, vice-versa. Então, conserta-se aquilo ali. Nós não temos o sangue por profano. Nós não pisamos no sangue. Nós queremos uma vida limpa. Nós queremos isso. E nós já sabemos quando é que terminou a misericórdia. Quando o Cordeiro toma o livro. Então é tudo. Aí é o fim. Eu tenho muita coisa aqui para ler, mas não vai dar tempo. Eu sei, mas eu já tenho pregado o suficiente para você hoje. Eu creio que isso daqui é o que deve te ajudar. Você já sabe quando terminou a misericórdia. Para o pecador voluntário, vamos dizer que o sangue está aqui hoje. Para o pecador voluntário, eu peco hoje, voluntariamente. De todo jeito, se o sangue estiver aqui, não tem sangue para mim. Porque eu pequei voluntariamente. Entende? Agora, depois que o Cordeiro tomou o livro, o Cordeiro não só tomou o livro, o Cordeiro veio para o Monte Pôr do Sol, abriu esse livro para o profeta. Você vai encontrar 246, a união invisível da noiva, irmão Branco dizendo, se ele não abriu estes 7 selos ali na montanha, que eu morra aqui neste púlpito. Irmão Branco sabia, foi aberto. Alguém diz, mas não foi revelado. Se foi aberto, filho, está revelado. Só que você não viu que o selo aberto era Brana. Tão humilde. Ele diz, o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Primeiro selo 33 da primeira tradução de Goiânia. O mistério de toda a Bíblia. Aí você põe 7 trovões, novo nome, coloca tudo como mistério. É o ministério do 7º anjo. Pai Celeste, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de parar, ouvir Sua palavra e reconhecer, Senhor, que nós fomos já lavados pelo sangue. E não estamos aqui para pisar no sangue. Não estamos aqui também para pecar voluntariamente. Nós queremos estar aqui servindo ao Senhor, entregando o que nós temos a Ti, desde que o Senhor nos chamou para esse fim. Aquele que o Senhor chamou, o Senhor justificou, santificou e também batizou com o Espírito Santo. Então, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, sente este batismo na sua vida, na sua alma. Estou batizado, estou mergulhado no Espírito Santo. Não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.